Tem mais histórias escondidas no fundo de Bluey do que no histórico de pesquisa do Bandit. Você já reparou nos segredos que estão rolando bem ali no cantinho da tela, enquanto a família Healer tá só brincando? Essa aqui é uma daquelas histórias secretas que a gente só percebe quando presta atenção de verdade. No episódio Bambi, o Sábio Cão de Caça, tem um detalhe de fundo muito importante. A Bingo está no hospital, e não é só por estar gripada, como a maioria pensa. Na real, a Bingo tem alergia a glúten. Isso muda completamente o significado do episódio. É como se o desenho estivesse dizendo: ó, tem criança que não pode comer o mesmo lanche que a galera, e tá tudo bem, beleza? Esse tipo de representatividade é raro em desenhos animados, e o mais doido é que Bluey faz isso sem nem anunciar. A alergia da Bingo é tratada com maturidade, como parte da vida dela, e isso é exatamente o tipo de coisa que faz a diferença na vida real. É aquele tipo de detalhe escondido no fundo da história, mas que, quando você nota, muda tudo que você achava que sabia sobre o episódio. E já que estamos desenterrando os segredos escondidos no fundo sobre a Bingo, aqui vai mais um que quase ninguém percebe. O cinto de segurança da Bingo muda completamente de uma temporada para outra. No começo, ela usava um cinto comum, como qualquer outro personagem. Mas do nada, na segunda temporada, ela aparece usando um cinto de 5 pontas, daqueles que parecem mais de montanha-russa do que de carro. Isso pode parecer só um detalhe técnico, até você se perguntar: por que mudaram um negócio desses? A única explicação plausível é que rolou algum perrengue entre uma temporada e outra, tipo voou pela janela e viu a vida passando em câmera lenta? Aposto que depois disso, Bandit e Tilly pensaram: nunca mais. E pronto, cinto de piloto de Fórmula 1 na criança. É aquele tipo de mudança silenciosa que reserva uma história de bastidores que a série nunca mostra, mas que tá lá, escondida em pleno fundo como se nada tivesse acontecido. Você sabe que horas são? Prepare seu lanchinho, se ajeite na cadeira e assine o canal, pois hoje vamos te revelar todos os maiores segredos escondidos de Bluey, aqui no canal Planeta Teen. Tem uma pergunta que ninguém faz, mas que devia estar tirando seu sono: cadê os humanos no universo de Bluey? Diferente de Peppa Pig, onde às vezes aparece uma referência ou sombra de humano, em Bluey parece que o planeta foi 100% tomado por cachorros humanoides. E não é só um lugar qualquer, hein? A série se passa em Brisbane, uma cidade real da Austrália. Então, isso aqui é uma versão alternativa do nosso próprio mundo? Imagina só, um planeta dos cães, onde os pets se cansaram de esperar por petiscos e resolveram tomar o controle geral da civilização. E tem um detalhe bizarro que deixa essa história ainda mais suspeita. Mesmo sendo racionais e independentes, alguns cães ainda usam coleiras. Por quê? É só um adereço bonitinho ou existe uma hierarquia oculta, onde alguns cachorros ainda são tratados como cachorros? A Sox, por exemplo, usava coleira quando era menor, mas será que isso era só por segurança ou tem um lado sombrio nesse sistema que a gente nunca se questionou? Já que entramos no território sombrio das coleiras, tem uma personagem que deixa essa história ainda mais estranha: a Sox. A prima mais nova da Bluey se comporta como um filhote de verdade. Ela anda de 4, late, morde, rosna e nem fala direito. Parece um cachorro mesmo, daqueles que a gente teria em casa. Aí vem o detalhe: por que só ela é assim? Nem a Bluey, nem a Bingo passaram por essa fase. Quando vemos os primeiros passos da Bluey, ela já vem direto de arrastar a bunda no chão para andar em pé, tipo um mini ser humano canino. Então, por que a Sox ficou nesse estágio mais instintivo por tanto tempo? Será que ela é parte da geração que ainda não completou a tal evolução total dos cães? Talvez ela só represente um grupo que não conseguiu abandonar totalmente os comportamentos animais, e por isso é tratada de forma diferente, até com o uso de coleira. Pode parecer exagero, mas e se o mundo de Bluey for mesmo uma sociedade evoluída de cães? Talvez existam camadas de pureza canina. E os cães que não se adaptam ao novo padrão são meio que domesticados pelos próprios cães evoluídos. Meio distópico, né? Você gostaria de ter uma cachorrinha como a Sox? Então manda nos comentários a hashtag Sox e não esquece de dar aquela mordida no botão de se inscrever. Uma das maiores histórias secretas desse desenho é que no universo de Bluey nem os passarinhos escapam de viver pequenas tragédias emocionais dignas de novela. No episódio do trampolim, enquanto Blue e Bingo sofrem porque o Bandit precisa ir trabalhar, uma família de pássaros aparece lá no fundo, passando pelo mesmo dilema. Tipo, os passarinhos também estão tristes porque o pai deles foi bater cartão? Desde quando o sabiá tem vínculo empregatício e apego familiar emocional? E não para por aí. No episódio Missão Curry, uma mãe de pássaro vira praticamente um segurança de boate defendendo seus ovos, atacando qualquer um que passa perto da árvore. É hilário e um pouco assustador,
mas também levanta a dúvida: será que os pássaros estão começando a evoluir nesse mundo igual os cães? Porque, se sim, a gente pode estar prestes a ver uma evolução alada. E, sinceramente, eu pagaria para ver um exército de galinhas uniformizadas peitando os cachorros de Bluey. No episódio A Praia, a Bluey se afasta da família para encontrar a Tilly, e o Bandit simplesmente deixa ela ir sozinha, como se isso fosse completamente normal. Mas ao longo do caminho, a gente vê como a Bluey fica insegura, confusa, sem saber muito bem se continua ou não. É só quando ela encontra as pegadas da mãe na areia que ela ganha coragem para seguir em frente. A Bingo, então, solta aquela frase que parece simples, mas carrega um peso simbólico gigante: você tem que seguir os passos da mãe. Esse momento funciona como uma metáfora bem sutil sobre o impacto da ausência paterna. Quando o pai se afasta demais, mesmo que com boas intenções, a criança acaba buscando referência só na figura materna, o que pode ser positivo ou não, dependendo do caso. Mas no mundo da Bluey, a Tilly é uma mãe incrível, então a filha se dá bem, mas na vida real, esse caminho pode ser mais complicado. Seguir os passos da mãe é uma ideia bonita, mas e se a mãe estiver perdida também? Sabe aquele personagem que todo mundo já viu, mas ninguém lembra o nome? Pois é, esse é o Cornelius, ou como a maioria conhece, o pai do Winton. Um dos adultos mais gente como a gente em Bluey. Esse bulldog francês só quer uma coisa bem simples: encontrar o amor da vida dele. Ele tenta de novo, mas está sempre ali, na sofrência, segurando o vela nos episódios. E diferente de muitos personagens secundários, ele tem carisma, tem tempo de tela e aparentemente tem até fãs, porque esse cidadão pode muito bem ser uma celebridade. No episódio do cinema, tem um detalhe bizarro e maravilhoso escondido no fundo da cena. Enquanto Bandit compra os ingressos, aparece um pôster dos filmes em cartaz. E um deles tem um detetive canino com um bigodinho maroto e uma cara muito, mas muito familiar. É o Cornelius, cara. Isso significa que ou ele é um ator famoso, ou tem um clone investigando crimes em horário nobre. O que explicaria bastante, porque ele tá sempre sozinho. Difícil namorar alguém quando metade da cidade reconhece como aquele cara do filme. Você pediria um autógrafo do Cornelius se visse ele na rua? Então assina o canal e mostre como você é fã do Bulldog. Se prepara que essa é daquelas que vão fazer você olhar Bluey com outros olhos. A gente sabe que quase todos os dubladores da série são australianos, mas tem uns nomes de peso de Hollywood que deram as caras, ou melhor, as vozes no desenho. Tipo no episódio do documentário sobre baleias, aquela narradora super calma e sábia, a voz dela é nada mais nada menos do que Natalie Portman, a mesma atriz de Star Wars e Cisne Negro. Imagina só, uma estrela desse calibre fazendo parte do mundo fofo de Bluey. E não para por aí, tem o Major Tom, e sabe quem é a voz dele? Lin-Manuel Miranda, o gênio que criou Moana e Encanto. E olha essa, ele nem foi o primeiro americano a dublar na série. Esse posto é da Eva Mendes, que fez a instrutora de yoga. Essas celebridades de Hollywood estão escondidas no nosso desenho favorito, e a gente nem tinha ideia. Ou será que só toparam pelo dinheiro? E eu acho difícil trabalhar com algo que não curte. E você?